Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos do curso Quebra-Cabeça e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Plana. Especificamente, nós vamos falar sobre seviana. O que é uma seviana e quais são as principais sevianas que a gente deve conhecer de um triângulo qualquer. Então vamos lá. Seviana é qualquer segmento que sai do vértice e corta o lado oposto a esse vértice em qualquer tipo de triângulo. Fechou? Então essa é a ideia de seviana. Uma das sevianas que a gente vai abordar na aula de hoje é a seviana que chamamos de mediana. Dá uma olhada aqui comigo. Primeiro eu quero que você observe na nossa figura que eu tenho aqui um triângulo qualquer. Observe que eu posso arrastar o vértice A para qualquer posição, inclusive fazendo ele assumir o papel de ser um triângulo retângulo. Muito bem. O que eu chamo de mediana? Mediana ela nada mais é do que uma seviana que sai do vértice A e vai até o ponto médio do lado BC. Observe que o ponto médio é aquele ponto que divide o lado BC em partes congruentes, ou seja, em partes iguais. Mas o que tem de tão importante a seviana? Ela corta o lado da metade? Errado! Mediana não corta lado. Quem determina o ponto médio, ou seja, quem determina a divisão do lado em partes iguais, é o ponto médio. A seviana apenas usa o ponto médio para, ao sair do vértice, ir até ele. E aí ela passa a entregar para o triângulo uma propriedade. Qual é? É que a área do triângulo fica dividida em duas partes exatamente iguais. Então, o que vem a ser mediana? É uma seviana que sai do vértice, vai até o ponto médio e que divide a área do triângulo em duas áreas de mesmo tamanho. Não importa qual seja o tipo de triângulo, veja aqui que a mediana AC ela está dividindo a área total em áreas exatamente do mesmo tamanho. Bacana, né? Então guarda aí com você, tá? A ideia do que é mediana. Agora a gente vai para a nossa próxima seviana, que chamamos de bissetriz. Vamos lá. Então, o que vem a ser a bissetriz? Ela também é uma seviana. Porém, o papel dessa seviana não é dividir agora a área, esse era o papel da mediana. O que ela faz, na realidade, é dividir o ângulo em duas partes iguais. Observe aqui no meu triângulo ABC. O ângulo A é um ângulo que tem medida que variável, como você pode ver. Observe, eu vou arrastar o vértice A para a posição que eu quiser. E, no entanto, esse ângulo está sendo dividido pela bissetriz, representada aqui pela linha azul. Então, observe que essa bissetriz ela divide o ângulo em partes iguais, mas não tem nada a ver com a área nesse caso. Mas, no entanto, se você começar a movimentar esse triângulo de tal maneira que o pé da bissetriz ele comece a se aproximar do ponto M, a gente passa agora a observar que o triângulo que eu tenho, ele não é um triângulo qualquer. Observe que agora a gente tem aqui, na realidade, um triângulo cujos lados AB e também AC, eles são praticamente iguais, né? É o que a gente chamaria de um triângulo isósceles. Você poderia até pensar, Carlos, mas não pode ser um triângulo equilátero? Até pode, né, gente? Mas eu posso garantir que seguramente ele é um triângulo isósceles. Ó, vou acertar o ângulo aqui, 90 graus, quase lá, tá? Quase com precisão. Não vou conseguir chegar nesse tanto, né? Mas em contrapartida você está vendo que ele está dividindo o ângulo A em partes iguais, mas quando o pé dessa bissetriz coincide com o ponto médio, meu amigo, a gente não tem apenas uma bissetriz. Ela também está se comportando como a própria altura do triângulo. Tá bom? Então fica a dica aí. Bissetriz é uma seviana que divide o ângulo na metade e o pé da bissetriz, que é aquele que se apoia exatamente no lado oposto ao ângulo, quando ele coincide com o ponto médio do lado, você pode garantir, meu amigo, que o triângulo ABC que você tem é um triângulo isósceles. Guardou? Bacana. Então agora a gente vai para o nosso próxima figura, que é discussão, talvez a seviana mais importante que a gente tenha para o cálculo das áreas do triângulo, que é a altura do triângulo. Vamos lá. Muito bem, chegamos então na altura. O que é a altura? É uma seviana também, portanto nasce no vértice, mas ela agora desce perpendicularmente, lembra? Perpendicular que forma um ângulo de 90? Ela desce perpendicularmente à reta suporte do outro lado. Você vai dizer o quê? Reta suporte? Dá uma olhada aqui na figura comigo. Observe o lado BC, tá? O lado BC é um segmento, mas ele pertence à reta que a gente chama
reta suporte do lado BC, a reta que possui o segmento BC. Então a altura, na realidade, ela nasce no vértice A e ela vai perpendicularmente até a reta suporte do lado BC. Aí você vai dizer, então, quer dizer que a altura está dentro do triângulo? Ah, não necessariamente, né? Você pode observar, por exemplo, nesse caso, que se eu arrastar aqui, ó, esse vértice A, você passa agora a ter um triângulo retângulo, a altura coincide com o cateto. Agora observe, ó, se o ângulo B, aqui embaixo, ele é um ângulo maior do que 90 graus, a altura desse triângulo está fora dele, tá certo? Então a altura ela pode estar fora do triângulo, quando ele tem um ângulo maior do que 90, ele pode estar coincidindo com o próprio lado do triângulo, quando ele é retângulo, e ele pode estar dentro do triângulo, quando ele é um triângulo cujos ângulos internos são todos menores do que 90 graus, ou seja, são todos ângulos agudos. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é o pé da altura, que eu estou representando aqui com a letra H. Esse pé da altura, olha só, quando eu desloco, uau, estou andando com ele, tal, e aí eu chego tal que o pé da altura coincide com um ponto médio, aí você olha o lado AB e o lado AC, eles são lados iguais. Claro que aqui você deve estar dizendo, mas Carlão, aqui é 8,29, 8,25, por imprecisão minha, né? Mas esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, tá? Desde que a gente saiba que o pé da altura e o ponto médio, eles estão coincidindo exatamente com a mesma posição. Valeu? Então fica uma dica importante, ó. A altura é uma seviana, tá? Nasce no vértice e desce perpendicularmente até a reta suporte do lado oposto. Essa altura ela está fora quando o ângulo é maior que 90. Ela coincide com o lado quando o triângulo é retângulo. E ela é interna quando o triângulo tem os três ângulos agudos. E uma última, é importante você notar que quando a altura coincide com o ponto médio do lado do triângulo, aquele triângulo é um triângulo isósceles, tá bom? Você pode dizer, mas é um triângulo equilátero? Também. Claro, todo triângulo equilátero é isósceles. Nem todo isósceles é equilátero. Por quê? Porque para ser isósceles precisa ao menos ter dois lados congruentes. E o triângulo equilátero tem os três lados congruentes. Por isso, a gente diz que todo triângulo equilátero é isósceles, porém, nem todo isósceles é um triângulo equilátero. Tá bom? Vamos ver na próxima imagem. Nós vamos fazer as três sevianas juntos, trabalhando ao mesmo tempo, e vamos ver o resultado disso. Fechou? Me acompanhe. Bom, agora a gente vai colocar em cena as três sevianas juntas, né? Para observar o seu comportamento. Então, eu estou representando aqui, pessoal, um triângulo ABC. Olha o ponto M, que é o ponto médio. Tá bom? Ele está dividindo o lado BC em partes iguais, o segmento BC tem valor igual a 10. E aí, consequentemente, esse segmento que está em azul aqui, ele é a nossa mediana, que é o segmento AM. O segmento AS é aquele que está dividindo o ângulo em partes iguais, é a nossa bissetriz. E o segmento AH, ele é a nossa altura. Então são três sevianas, cada uma desempenhando papéis totalmente diferentes. E observe o pé de cada uma delas, o pé da altura, o pé da bissetriz e o pé da mediana, cada uma com o pé no lugar diferente, não necessariamente iguais. Mas agora a gente vai mexer um pouquinho nesse triângulo para ver como é que é o comportamento dele. Ó, observe, a altura ela vai para fora, pode coincidir com o lado do triângulo, ela pode também estar fora do triângulo, como você pode ver, mas observe que a bissetriz e a mediana estão sempre internas, porque são elementos internos de um triângulo. Mas observe agora o pé da altura, o pé da bissetriz, e a gente vai fazer com que esses pés todos, ou seja, H, S e M, eles coincidam. Então, ao colocá-los todos juntos, a gente vai analisar o tipo de triângulo que nós temos. E aí pronto, a gente está vendo aqui que praticamente o triângulo que eu tenho é um triângulo isósceles, tá? Não consigo ajustar muito bem aqui, mas com um pouquinho de abstração, você já deve estar imaginando, né, que essas medidas sejam exatamente iguais, tá bom? Então, uma vez que os três pés estão juntos, ou seja, coincidem, é a única situação em que a gente pode dizer que altura, mediana e bissetriz correspondem ao mesmo elemento. Então, moral da história. Qualquer triângulo equilátero ou triângulo isósceles, altura, bissetriz e mediana constituem o mesmo elemento em relação à base. Fechou? Guardou essa ideia? Então você está preparado para o nosso próximo encontro, que é
a discussão dos pontos notáveis em um triângulo, tá? Não deixe de ver essa aula para que pontos notáveis faça muito sentido a partir de agora para você. Fechou? Forte abraço.